é que o coração, ele só serve para bombear sangue. A única função do coração é chegar sangue nele e ele tirar o sangue para a parte específica. No caso, quando esse sangue chega ao coração, ele precisa eliminar ele precisa devolver esse sangue para o pulmão e posteriormente esse sangue do pulmão volta para o pulmão, volta para o coração e do coração para o corpo. Então o processo o sangue chega ao coração, do coração para o pulmão, do pulmão para o coração e do coração para o corpo. E eu vou mostrar como funciona esse processo com uma fisiologia bem básica, bem tranquilinha, para a gente começar a pegar e o que é cada parte do coração especificamente. Vamos usar essa imagem de referência, um desenho, que ele é didático. Então, para fins didáticos ele vai ser bom, mas posteriormente, para os alunos mais avançados, a gente não utiliza mais esse desenho por conta da questão de ele não retratar exatamente muito bem algumas coisas que tem aqui, tá? Mas para início vai servir. Então, primeira coisa, o coração ele é dividido em 4 câmaras cardíacas. Nós temos 2 câmaras superiores e 2 inferiores. Quais são? Nós temos aqui, então, do lado direito, e um detalhe, né, que eu não falei, o coração ele está sendo visto em uma posição anterior. Vista anterior, que é essa vista que você está vendo do desenho. Essa vista do desenho, ela é uma vista anterior. Então, eu consigo ver o coração de frente. E é uma vista também anatômica. E sendo uma vista anatômica, as ordens de direita e esquerda, ela muda. Então, como assim? Aqui, esse é um átrio. Aqui é um átrio. Nossa, que letra feia. Átrio direito. AD. A gente refere ao AD. E aqui nós temos o ventrículo direito. Então, na câmara superior, nós temos um que chama átrio. Átrio direito. Seria esquerdo na vista que você está vendo da sua posição, mas não é. A gente coloca a vista anatômica. Em uma vista anatômica, o coração vira e aí aqui passa a ser direita e aqui a esquerda, ok? Então, átrio direito. Abaixo do átrio direito, nós temos o ventrículo. Ventrículo. Ventrículo direito. Eu não vou deixar a letrinha bonitinha não, tá? Depois anota. A não ser que tenha alguma coisa que é bem difícil de se falar, escrever, aí eu acabo anotando, tá? Ventrículo direito, VD, ventrículo direito. Então, 2 câmaras. Do outro lado, nós temos o átrio esquerdo. Átrio esquerdo. E aqui, ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Com certeza você já meio que sabia, né? Tudo dessa parte. Ok. Câmaras cardíacas são essas 4. Nós temos também... Nós temos também algumas veias e artérias importantes que se ligam ao coração. Umas delas, vamos começar pelas veias, nós temos aqui em azul, que está sendo representada em azul para formas didática. Nós temos aqui um calibre que é extremamente grande e o maior calibre que existe em uma veia. Então é uma veia cava. Veia cava é o maior calibre existente nas veias. Superior, neste caso, né? Porque na parte de cima. E aqui embaixo, onde eu estou marcando, uma veia cava inferior. Ok. Vamos agora aqui para a parte em vermelho. Na parte em vermelho está sendo representado, até então, neste momento que eu estou falando, está sendo representada pelas artérias. Então, esta artéria aqui é uma artéria aórtica, ou aorta. Aorta. Por enquanto, vamos ficar só em questão de aorta. Tem outros nomes sobre ascendente e descendente, não vai ser o caso agora desse vídeo. Tá? Vamos só abordar questões básicas. Então, nesse caso, esta artéria que eu demarquei é a aorta. Aqui embaixo, nós temos, como eu acabei de falar, que eu não vou explicar muito certinho, mas a aorta descendente, que depois se ramifica lá para a aorta abdominal e tudo mais. A aorta descendente, parte de baixo.
Parte de cima ali, a aorta, que também aqui nessa porção é a descendente, mas esquece, por enquanto esquece. Beleza, falei da aorta. Temos 3 artérias aqui. Esta aqui do cantinho, no esquerdo, nós temos, ela não está mostrando a imagem, mas acima dela, ela se ramifica como assim, ó, isso, como eu estou mostrando assim, com a mão aqui. Aqui nós se ramifica para a subclávia esquerda, que aqui não está mostrando no desenho, ele mostra essa retinha, mas ele se mostra aqui a subclávia esquerda, né? A aorta estaria aqui embaixo, ó, a aorta onde está minha mão embaixo. Se ramifica aqui pela artéria subclávia esquerda e essa daqui a carótida esquerda. No desenho, ela só mostra esse desenho e a gente não vamos considerar, tá? Mas seria como assim, ó, uma setinha assim. Aqui a subclávia e esse lado de cá a carótida. Esta artéria aqui do meio é a troncoencefálica, ou seja, artérias que vão subir para a cabeça. E a do lado direito é a mesma coisa que eu fiz aqui. Esse movimento aqui, então, aqui seria a subclávia direita, que cairia para cá, e essa daqui, a carotídea, que ficaria aqui e subiria, tá? E a outra do lado aqui, a troncoencefálica, ok? Não vamos tocar muito nessas artérias por enquanto, então por isso que eu estou mostrando meio por cima. Devo até apagar aqui. Outra coisa, então falei das veias cavas, da aorta, e aí a gente tem essas aqui pequenininhas em vermelhas, que aqui começa a entrar em um probleminha que alguns alunos têm, confusão, que é padronizar artérias e veias como uma coisa específica. Então, por exemplo, as veias, eles padronizam como assim, as veias são sangues que estão ricos em oxigênio, sangue ricos em CO2, dióxido de carbono, e as artérias são as em vermelhinhas que carregam oxigênio. Neste caso, esse padrão ele não existe. Esses padrões, assim, eles servem para 90% dos casos. Sim, você consegue utilizar, sendo artérias com calibres vermelhos e as azuis, para fins didáticos, sendo os dióxidos de carbono. No caso do coração, esse modo ele não existe. Então, por isso que eu já estou explicando agora. Estas vermelhinhas que eu demarquei aqui, elas não são artérias, elas são veias pulmonares. Veias pulmonares, como assim? Nossa, deixa eu só apagar um pouquinho isso aqui, que eu fiz um desastre aqui, né? Não é o meu estilo. Mas para explicar rapidinho, estas em vermelhas são veias e não artérias. Por quê? O que é esse caso aqui? Então vamos aprender já da forma correta. Não é para padronizar nada. É para aprender de fato. Porque que é uma coisa e é outra. Então já vai uma informação importante. O que são veias? São 4 coisas que a gente consegue falar do que pode ser considerado uma veia. Vou citar uma por enquanto, que vai ser a mais importante, e as outras a gente vai ver nos outros vídeos. Esta sendo a principal informação. Qual que é? Veias são vasos sanguíneos que estão indo ao coração. Então é um sangue que ele está indo ao coração. Ele saiu de algum lugar e está indo ao coração. Então um sangue que saiu de um fígado, por exemplo. Saiu um sangue do fígado e ele está indo ao coração. E artérias é um sangue que está saindo, é um vaso que está saindo do coração. Veias estão chegando ao coração e as artérias estão saindo do coração. Então, como é que a gente vai definir isso? As veias, elas são ricas. Então, elas são ricas em CO2, dióxido de carbono. O que é um CO2? Quando eu estou conversando aqui, eu estou gastando energia. E como eu estou gastando energia? Eu estou usando um oxigênio, estou usando glicose também, que é o açúcar. Quando eu utilizo esses mecanismos, essas moléculas, eu faço energia, que é ATP. Não vou entrar no caso agora. Mas a energia é ATP, adenosina trisfosfato. Não vou falar por enquanto dela. Bom, você tem que entender que está sendo gasta energia. Beleza, a célula vai usar o oxigênio e a glicose como energia. Como subproduto final, a célula vai liberar o CO2.
E esse CO2, ele precisa ser eliminado de alguma forma. E com qual mecanismo é utilizado? Ela vai ser eliminado lá para o pulmão. Mas para ser eliminado para o pulmão, tem que entrar em vaso sanguíneo. E neste caso, quem vai se encarregar de fazer essa função são as veias. Então, as veias são as que são ricas em CO2, dióxido de carbono. E para chegar às veias, para chegar ao pulmão, ela precisa primeiro passar pelo coração. Então, como ela vai passar primeiro para o coração, veias são vasos sanguíneos que estão indo ao coração para depois, posteriormente, ir para o pulmão. Então, veias estão indo para o coração. Quero deixar isso bem específico. Veias indo para o coração. Artérias saindo do coração. Ok? Fechamos aqui a aspas. Vamos voltar aqui então de novo. Neste caso, aqui, são veias pulmonares. Um outro ponto importante. Porque o nome seguinte, tipo, veia. E o nome seguinte dá o nome da região onde ela está, da onde ela saiu. Por que pulmonar? Porque é uma veia que saiu do pulmão. Então, veias pulmonares. Artérias pulmonares. Nós temos, por exemplo, um osso que se chama radial. Existe uma artéria radial, porque o osso ele está também passando ao lado dele uma artéria e uma veia radial. Então, o nome ele dá na região onde ele está no momento. Então, uma artéria radial, eu sei que é uma artéria desta região. Uma artéria radial. Tem um osso radial, eu tenho uma veia radial. Eu tenho um osso que se chama ulnar. Esse osso ulnar, eu tenho uma artéria ulnar e uma veia ulnar. Então, ele fica mais fácil de você saber da onde eu estou falando, daquele local. Tá? Então, é por isso que é colocado desta forma. Então, veia pulmonar é uma veia que está o quê? Chegando ou saindo do coração. Eu acabei de falar que veias estão chegando ao coração. Então, uma veia que saiu do pulmão e veio para baixo para chegar ao coração. Beleza. Então, nós temos aqui as veias pulmonares superiores e inferiores do lado direito, obviamente, né? Do lado esquerdo. Olha, obviamente, não tem nada de óbvio nisso. Veias pulmonares superiores e inferiores do lado esquerdo. E aqui deste lado, do lado direito, veias pulmonares superiores e inferiores também. Outro ponto importante é que as veias pulmonares, todas elas, as 4, elas vão adentrar ao átrio esquerdo. Veias, todas elas, do lado direito e do lado esquerdo, elas vão adentrar ao átrio esquerdo. Apenas. Somente ao átrio esquerdo. Então, depois eu vou mostrar em um 3D para vocês verem. Mas, veias pulmonares só adentram ao átrio esquerdo. E a gente já vai entender por quê. Beleza. Nós temos outra artéria que eu não falei, outras calipes que eu não falei. Aqui, onde eu estou marcando agora com a caneta. Esta aqui agora. Deixa eu só fazer. Essa aqui primeiro. Esta aqui se chama tronco pulmonar. Tronco pulmonar. E já mais uma vez esquece a letra, como eu estou colocando super rápido. Tronco pulmonar. Então esse aqui, calibre, é um tronco pulmonar. Tronco pulmonar porque vai chegar ao pulmão. Então, depois eu vou falar sobre o ciclo, né? Mas o tronco pulmonar, ele vai se ramificar para aqui em cima, ó, a artéria pulmonar superior e a artéria pulmonar inferior. E aqui, nesse caso, é uma artéria e não uma veia. E aí a gente vai entender por que os alunos fazem confusão. Aqui é uma artéria, então o que eu acabei de falar anteriormente? Está saindo do coração. Passou aqui do tronco e a artéria, ela está saindo do coração. Essa artéria pulmonar, ela vai chegar ao pulmão. E a veia? A veia está saindo do pulmão em encontro com o coração. A artéria pulmonar, ela estava no coração e ela saiu do coração para o pulmão. E a veia? A veia estava no pulmão
e ela vai descer para o coração. É invertido. Tem um porquê disso, né? O primeiro foi daquilo que a gente está falando agora, da saída e da entrada. Tem um outro porquê, que a gente já vai entrar agora. Deixa eu só apagar aqui. Depois, no final, eu vou resumir todas essas artefatos vezes, tá? A ideia do vídeo não é explicar exatamente o padrão que é colocado nas aulas, né? nas aulas lá fora. É entender o funcionamento de uma estrutura simples dessa forma, mais detalhada, tá? Eu falei que o sangue, que você faz como subproduto o CO2, né? Então, você tem lá o CO2. Esse CO2... ele saiu de uma célula depois de fazer energia e aí ele vai devolver para a corrente sanguínea e aí precisa ser eliminado esse CO2. Vai ter aulas mais à frente onde eu vou explicar por que tem que ser eliminado. No montanto não vai ser isso. Esse CO2 precisa ser eliminado. E aí ele vai ter que chegar ao coração. Ele vai chegar sempre por um lado só do coração, esse sangue rico em CO2. Por onde ele vai chegar? Esse sangue ele vai chegar aqui onde eu estou mostrando na seta, pelas veias cavas inferior e pelas veias cavas superior ao mesmo tempo. Então, as veias cavas superior e inferior são onde o sangue chega e ele vai entrar em somente uma parte do coração. Ele vai entrar no átrio direito. Então, no átrio direito, onde chega o sangue rico em CO2. Átrio direito é um sangue que está rico em CO2. Ele vai chegar por conta das veias cavas superior e inferior ao mesmo tempo. O que acontece? Enquanto você tem as células fazendo energia da parte da cabeça e dos braços, quem vai fazer a função de carregar esse sangue para o átrio direito? Veia cava superior, que vai pegar o sangue da região da cabeça e dos braços e do tórax. Veias cavas inferior, vai pegar o sangue dos membros inferiores, pernas, pé, uma parte mais abaixo do tórax, abdominal, ilíaca, tá? Essa parte de baixo do corpo. As duas, elas chegam o sangue exatamente igual. Então, ao mesmo tempo que está chegando o sangue aqui, vai chegar sangue aqui. Ele vai cair aqui dentro do átrio. Essa fisiologia que eu vou explicar, ela é básica, tá? Tipo assim, eu não vou dar detalhes totalmente dela, só vai ter uma aula sobre isso. Aqui é basiquinho para você saber como é que funciona um ciclo cardíaco. Então... o sangue rico em CO2, ele entra pelo átrio direito. Posteriormente, ele vai descer pelo ventrículo direito. Mais uma vez, explicando, eu estou falando de uma forma rápida, mas tem todo o mecanismo para esse sangue descer. Vamos esquecer ele por enquanto. Ele vai chegar no ventrículo direito. Ok, o ventrículo direito, esse sangue que está rico em CO2, ele vai empurrar esse sangue para o tronco pulmonar. E aí ele vai passando aqui até ele cair em uma artéria pulmonar superior e inferior, que vai chegar ao pulmão que está aqui do lado. Esse sangue que é com CO2, ele vai chegar por uma artéria pulmonar e não por uma veia. É isso que o pessoal faz confusão em prova. As artérias são sempre que carregam oxigênio. Mentira. 90% das vezes, sim, uma artéria vai carregar oxigênio, 90%. Mas no coração, este mecanismo não existe. Neste caso, essa artéria pulmonar, ela está carregando um CO2 e não um oxigênio. Porque não tem relação ela carregar CO2 ou oxigênio. É que o mecanismo dela está saindo do coração. Então, ela vai ser uma artéria por umas definições que eu não vou falar agora. Tá? Mas é uma artéria pulmonar que vai chegar esse sangue para o pulmão. Quando chegar ao pulmão, o CO2, acontece uma coisa impressionante, que depois a gente vai associar tudo. Você inspira oxigênio. Quando você inspira o oxigênio, você devolve o CO2 para o ar atmosférico. Na hora que você inspira o oxigênio ele entra pela narina,
passa pela traqueia, chega aos brônquios, que eu vou estar mostrando uma aula também sobre isso. Dos brônquios, ele vai se ramificar para bronquíolas, vai chegar num saco alveolar, né, que a gente considera como um alvéolo. E aí vai ser mais ou menos assim, eu vou tentar fazer aqui, eu vou mostrar também. Mas a gente tem aqui uma coisa assim, redondinha. E aí você tem aqui, ó, um capilar. Esse capilar tá com CO2. Vem pensando comigo esse mecanismo. Aí, esse CO2, que está agora no pulmão, pelo alvéolo, ele vai entrar no alvéolo, o CO2. E aí o que acontece? Você inspira o oxigênio. Na hora que você inspira o oxigênio que está aqui, ele entra, ele vai passar, né, por todo o processo, vai chegar até o alvéolo, ele vai entrar dentro do alvéolo também esse oxigênio. E aí, puxei o oxigênio, ele está entrando dentro do alvéolo. Depois, na hora que você faz, esse CO2 que está dentro do alvéolo, ele sai do alvéolo e ele volta para a traqueia, vem todo o processo inverso e sai para o ar atmosférico, ATM. Ar atmosférico, né? Aí é que acontece. O oxigênio, ele ficou dentro do alvéolo. E aí você expirou aqui, e você jogou o CO2 para fora. E esse oxigênio que entrou, ele vai vir para cá e ele vai entrar em um capilar, que são vasos menorzinhos, pequenininhos. Depois eu vou explicar porque a definição de cada uma. Mas ele vai entrar em um capilar, ele vai começar a se ramificar com um calibre maior, até ele chegar em uma veia pulmonar. E aí, voltando anteriormente, as veias pulmonares que estão aqui é onde ele vai entrar. Então, aqui com o oxigênio, a veia pulmonar vai trazer aqui, vai entrar esse sangue agora rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio vai entrar no átrio esquerdo. E aí, mesma coisa do outro lado. Posteriormente, vai descer para o ventrículo esquerdo. Então, no ventrículo esquerdo, o sangue empurra esse sangue para aqui, ó, em vermelho, a aorta. Então, o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo, ele vai passar pela aorta e ele vai se ramificar aqui nas 3 unidades, que vai fazer a oxigenação da parte superior em membros superiores, e a parte de baixo descendo aqui onde eu estou mostrando a seta, vai descer para os membros inferiores e vai até as células, dar o oxigênio para você conseguir continuar fazendo energia, ok? Deixa eu só apagar mais isso aqui, para a gente voltar o processo. Eu não vou nem pausar, tá? Vai ser diretão. Assim, só por ciminha. Vamos recapitular tudo? Coração, vista anatômica anterior. Nós temos as unidades átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Vai acontecer esse mecanismo. Pausa aqui para mim explicar uma coisa. Esse ciclo que eu expliquei do lado direito, ele está acontecendo ao mesmo tempo do lado esquerdo também. Ou seja, na hora que o sangue entra pelo átrio direito, eles também vai entrar pelo átrio esquerdo. E aí depois, os dois sangues, eles vão descer pelo ventrículo direito e vai descer pelo ventrículo esquerdo. Só que a gente tem uma divisão aí para não confundir os sangues. Que aí a gente vai falar agora. Aqui no meio, nós temos uma divisão que se chama septo. Septo é uma parede. Septo, assim, septo, que está dividindo os dois ventrículos, direito e esquerdo. Nós denominamos como septo porque está entre ventricular. Septo intraventricular. Qual a função dele? É dividir o sangue com CO2 com o sangue oxigenado. Então, deste lado de cá, do lado direito, é um sangue que está rico em CO2. E do lado esquerdo, é um sangue rico em oxigênio. O lado direito não pode se misturar com o lado esquerdo. E nem vice-versa. Tá? Não pode misturar. A gente vai entender depois mais pra frente por quê. Fica só com essa informação. Então, septo
intraventricular é as divisões dos ventrículos. É uma parede que divide os dois ventrículos. Nós temos também no átrio. Não dá para ver aqui no desenho. Mas aqui entre o desenho, no meio onde está o tronco pulmonar, nós temos aqui uma divisão que divide o átrio do átrio direito do átrio esquerdo. Nós temos então um septo também aqui no caso, átrio. Então é atrial, intra-atrial. Septo intraventricular, septo intra-atrial. Vai dividir os dois átrios. Para não ter essa mistura de sangue. Ok. Então eu sei agora que o sangue que está rico em CO2, ele é um sangue que vai chegar pelas veias cava superior e inferior ao mesmo tempo. Vai chegar ao átrio direito e do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para o tronco pulmonar, vai passar pelas artérias pulmonares, esse sangue rico em CO2, vai chegar ao pulmão, eu vou inspirar o oxigênio. O oxigênio ele vai entrar em um alvéolo. O CO2 que agora está lá, ele vai sair pela expiração. O oxigênio que está no alvéolo agora, por sua vez, ele vai seguir o percurso dele pela uma veia pulmonar e as veias pulmonares, todas elas vão chegar ao átrio esquerdo. Ao átrio esquerdo vai descer para o ventrículo esquerdo e aí vai passar pela aorta ascendente, pela aorta, a aorta descendente, vai subir pelas ramificações da cabeça e ao mesmo tempo para os pés, membros inferiores. E aí depois volta. Você vai usar aquele oxigênio na célula, a célula vai pegar, vai te entregar o CO2, vai cair uma veia, vai subindo, vai chegar nas veias cavas, vai entrar no átrio direito, vai para o ventrículo direito, tronco pulmonar, artéria pulmonar, pulmão, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aí a aorta. Volta o ciclo. Uma coisa importante que eu mencionei é que ambos os lados estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que acontece o sangue entrando no átrio direito, o átrio esquerdo também está recebendo sangue das veias pulmonares e o átrio direito das veias cavas. O sangue ele chega junto nos dois átrios assim e aí depois ele desce para os dois ventrículos. E aí um sangue vai para o tronco pulmonar e o outro sangue ele vai passar pela aorta. E aí ele faz o mesmo percurso, tá bom? Para a explicação do ciclo cardíaco, tem que ser dividido. Por isso é que eu fiz a divisão. Comecei pelo átrio direito, poderia começar pelo átrio esquerdo, tá? Mas a divisão é que para estudar a gente faz dessa forma, né, didática, explicando cada lado. Mas para função real do corpo, do coração, ambos os lados estão funcionando ao mesmo tempo, tanto os átrios, tanto os ventrículos, ok? Então, lembrar que também uma veia é o que está indo ao coração e uma artéria é o que está saindo do coração. Esse é ponto 1 dos 4 pontos que eu citei, esse é o primeiro. Tem outros pontos que você tem em aulas mais para frente que aí determina algumas coisas mais específicas, ok? Falei também sobre as paredes são divisões para não misturar o sangue. E outra coisa aqui também, não menos importante, é que esta parte aqui de baixo aqui, né, essa divisão aqui, nós denominamos como ápice do coração, que está inclinada de 15 a 20 graus para o lado esquerdo, ápice do coração, tá bom? Então, veias cavas superior e inferior, átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, artéria pulmonar, pulmão, inspira oxigênio, elimina o CO2 para fora, oxigênio segue o percurso dele, cai nas veias pulmonares esquerda e direita ao mesmo tempo para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, a aorta irriga a parte de cima, a parte de baixo, o oxigênio chega à célula, usa o oxigênio mais a glicose como um produto para gerar o ATP, é energia usada, né, não vou falar agora, e aí depois como subproduto CO2 volta pelas veias e aí segue o percurso. Lógico que eu dei uma resumida, enxuguei aqui as informações para você aprender esse ciclo mais rapidinho, desse ciclo cardíaco, tá bom? Vou agora mostrar rapidinho esse processo em um aplicativo, tá bom? E aí a gente já consegue ver algumas coisinhas, espera aí.
Ok, então aqui, ó, que eu queria mostrar é que nós temos aqui, então, ó, o coração ali no meio, né, a divisão do coração, e nós temos também aqui, deixa eu só pegar uma caneta aqui. Então, nós temos aqui um coração, o coração, aqui nós temos a divisão do átrio direito, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e o átrio esquerdo escondidinho ali atrás que não dá pra ver aqui. Tá vendo? Já não é o desenho, que ele já tem uma estrutura e tudo mais. Nós temos aqui em azul sendo representado, igual eu falei, né? O processo, para não se confundir, tá? Mas na didática aqui, para ficar mais fácil. Nós temos as veias, olha o tamanho do calibre da veia. Deixa eu colocar só mais perto, deixa eu só desampliar isso aqui. Que eu não sei mais como faz. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Esse processo dessa veia, nós temos aqui a veia cava superior, né? E aqui a veia cava inferior, né? Que entra por dentro do diafragma, tá? E nós temos aqui a aorta passando. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Aí. Então, vamos analisar aqui, ó. Nós temos em vermelho aqui. Aqui onde está para ver a canetinha. A aorta, né? A aorta vai fazer esse mecanismo. Nós temos aqui em azul a veia cava superior. Vamos descer aqui um pouquinho mais para baixo. Nós temos aqui embaixo a veia cava inferior e a superior. Vai chegar no átrio direito, né? Aqui na divisão do átrio direito, perdão. Átrio direito. Vai descer para o ventrículo direito. E aí aqui vai descer, vai nesse lado, nessa vista que eu estou vendo, onde está com a caneta. Deixa eu marcar aqui de novo, mais uma vez. Aqui em vermelho, né? Essa cor vermelha não ficou boa. Em verde aqui, o ventrículo esquerdo e mais atrás aqui o átrio esquerdo. Vamos depois aprender mais isso, tá? Mas só para mostrar agora. Deixa eu voltar aqui. Nós tá vendo aqui em vermelhinho essas pequenininhas. Deixa eu dar uma ampliada. Aqui em vermelho. Aqui, ó, onde eu marquei, nós temos as veias pulmonares superior e inferior. E aí aqui nós temos também do outro lado a mesma coisa, aqui, ó. Tá vendo? As veias pulmonares superior e inferior, que vai entrar, tá vendo que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, ela vai se ramificar para um canal só. Tanto esse lado que tá aqui, tanto aqui. Eles se juntam e eles caem em um canal só. Esse canal é o átrio esquerdo, que tá uma porção mais atrás do coração. No desenho, né, não tá daquele jeito. Por isso que o desenho, para fins didáticos, de entender o ciclo, é importante, estrutura, mas para entender de fato tem que ver um desenho assim, que é mais estruturado, tá? E aqui, ó, do lado de cá, esse calibre maior, a aorta, que vai se ramificar para abdominal, torácica, não vamos falar agora. Aqui em roxo, ele está marcando o tronco pulmonar, então esse calibre roxo que você está vendo é um tronco pulmonar, e aí que vai se ramificar pelas artérias pulmonares, que vai cair, que vai chegar até o pulmão. Então, perceba que as veias cavas superiores, elas são ligadas aos membros superiores. E a veia cava inferior, ligada aos membros inferiores, assim como a aorta também. Se ramifica lá para os 3 calibres que eu mencionei, tá? Que aí vai irrigar a parte de cima e a parte de baixo ali, tudo certinho. Essa parte de baixo aqui, esse músculo grande que você está vendo é o diafragma, não vamos falar dele agora. E aí a traqueia ligada na parte de trás da veia cava superior. Tá vendo ali? Passando pela aorta. A traqueia, ok? Então, essa aula basiquinha, só para mostrar isso mesmo. E eu acho que falamos de tudo um pouquinho. A parte basiquinha, tá? E aí, ficamos então para a próxima aula mais detalhada sobre essas informações. Muito obrigado e tchau, tchau.